Fala galera, boa noite, professor Ricardo de Geografia, mais uma vez aí com vocês, dando esse apoio, esse suporte aí, hein? Hoje a gente vai estar estudando, dando continuação àquela aula que a gente já teve na outra semana sobre climas. Hoje a gente vai estar falando sobre a classificação climática do Brasil, beleza? Vamos lá então? Primeira coisa que a gente tem que lembrar, fazer uma recapitulação aqui, uma rápida, a questão da latitude das zonas climáticas. A gente precisa perceber a nossa posição em relação ao mundo. Então você veja que o Brasil está na América do Sul, não é isso? E o Brasil está aqui, nessa posição aqui, não é isso? Nós temos o Brasil. Então você vai perceber o que aqui nesse ponto? Você vai perceber que nós estamos muito próximos à linha do Equador. A linha do Equador corta o Brasil. E o Trópico de Capricórnio também corta o Brasil. Então o Brasil, quando nós analisamos esse ponto, nós vamos ver que o Brasil está concentrado em uma área de zona intertropical. Nas zonas climáticas que a gente vai ver, o Brasil está concentrado na área de zona intertropical. Isso significa dizer que o Brasil tem uma grande incidência de luminosidade solar. Uma incidência de sol muito grande. Beleza? Então, isso é um primeiro ponto. Então, isso tem relação com a latitude. Né? O Brasil é uma área de baixa latitude, né? Muito próximo ao Equador e ao Trópico de Capricórnio. Então, áreas mais quentes. Quanto menor a latitude, maior é a temperatura. Beleza? Vamos à frente. Aqui nós temos a divisão do nosso planetinha nas zonas climáticas, para a gente também estar lembrando. Então você tem entre os trópicos a zona tropical ou zona intertropical. Você tem a linha do Equador, Trópico de Câncer ao norte, Trópico de Capricórnio ao sul. Então aqui essa é a área onde você tem a maior incidência de sol. Olha o nosso paizinho maravilhoso aqui o Brasilzão, numa área que existe uma intensidade de calor muito grande. Depois nós temos as zonas temperadas, temperada norte, temperada sul, e as zonas polares ou glaciais, né? Zona polar norte, zona polar sul. Você vai perceber que o Trópico de Capricórnio ele passa ali na altura de São Paulo, mais ao sul, e pega toda a região sul do Brasil. Então, nós temos temperaturas mais amenas, temperaturas um pouco mais baixas. Daí a gente vai entender por que o sul do Brasil é um pouquinho mais frio, né? Então, o Brasil está concentrado majoritariamente, em sua maioria, numa região de zona intertropical, nesta área aqui. Grande parte do Brasil está na zona intertropical, recebendo uma incidência de sol muito grande, beleza? Outro fato importante que para entender o clima do Brasil, a gente precisa lembrar das massas de ar que circulam pelo Brasil. Então veja, nós temos 5 massas de ar principais. Essas 5 massas de ar principais, nós vamos ter, vou tirar aqui rapidinho aqui, essas 5 massas de ar principais são a massa equatorial continental, aqui ó, massa equatorial continental, massa equatorial atlântica, massa tropical continental, massa tropical atlântica e massa polar atlântica. Você vai perceber que as vermelhinhas aqui, porque são massas de ar quentes, porque estão em áreas de zona intertropical. Essa massa polar, ela se forma mais próximo da região do círculo polar, nas áreas mais temperadas, ao sul, mas já bem próximo do círculo polar. Então você tem uma massa polar, como ela se forma no Atlântico, ela é uma massa polar atlântica. Ela é fria e úmida. O que é interessante você perceber nessa movimentação aqui nós temos o verão e aqui nós temos o inverno, você vai perceber a atuação dessas massas de ar de forma diferente. Olha aqui,
A massa de ar tropical atlântica, ela tem uma intensidade maior no verão na área do litoral, nas áreas mais próximas ao litoral, principalmente aqui o litoral Rio de Janeiro, São Paulo, né? Mas também chega ao Nordeste. A massa tropical continental na região central do Brasil, ali, Planalto Central, Brasília, Mato Grosso, essa região. A massa equatorial continental, que é aquela massa gigantesca que se forma também influenciada pela floresta amazônica, pela evapotranspiração da floresta, também é uma exceção ao processo de formação das massas de ar, porque geralmente as massas continentais são quentes e secas, mas essa massa de ar é uma massa de ar quente e úmida justamente por conta da floresta amazônica. Aqui nós temos a massa equatorial atlântica, influenciando o litoral norte, parte do litoral nordeste do Brasil, e a massa tropical atlântica no litoral brasileiro. Então veja, essa dinâmica das massas de ar, elas são completamente diferentes no verão e no inverno. É óbvio que no verão você vai ter uma intensidade maior das massas quentes, você vê que elas se movimentam muito mais, tá? Inclusive a massa equatorial ela chega até a região sudeste, tá? E no inverno você tem uma intensidade muito maior dessa massa polar. Você percebe que ela entra aqui em 3 braços pelo Brasil, uma pelo litoral, outra pela região mais ao centro do Brasil e outra pela região oeste brasileira. É essa massa de ar que vai fazer com que o inverno no sul do país seja um pouco mais úmido e aqui, nessa região, próxima à região amazônica, aqui Rondônia, Mato Grosso, região amazônica, é a região que sofre um fenômeno chamado friagem, que é justamente o encontro aqui dessa massa equatorial continental quente, porque aqui nós temos uma área quente, com essa massa fria e dá aquela neblina, como se fosse uma neblina, um orvalho, né? Então, que é chamado de friagem. Então, a intensidade dessa massa polar acontece no inverno. Beleza aí? Então, 3 fatos importantes para você entender, 2 fatos importantes. A latitude é fundamental nesse processo para a gente entender o clima do Brasil. A questão das zonas climáticas, e você perceber que o Brasil está numa zona climática intertropical. E a relação com as massas de ar. Fundamental. Beleza? Vamos à frente. E aí nós temos o nosso querido Brasilzão, nosso Brasil maravilhoso, grande. Brasil, meu Brasil brasileiro, olha aí que maravilha. Ó. Brasilzão, e aqui estão os climas do Brasil. Você vai perceber que esses climas têm relação com o que a gente acabou de falar. Equatorial, óbvio, ele é mais próximo à linha do Equador, é um clima quente, úmido. Né? Você tem aqui basicamente na região norte, também por conta da quantidade de umidade que vai para a atmosfera por causa da floresta equatorial amazônica. O clima tropical, e aí entenda, o clima tropical ele tem vários tipos. Esse tropical, que é chamado só tropical aqui, a gente também pode chamar ele de tropical continental. Você vai perceber que grande parte desse clima é um clima que está concentrado na área do Planalto Central. Aqui em cima você tem um pedacinho dele também por conta do Planalto das Guianas, tá? Nessa área. Mas ele é um clima mais seco, ele é um clima que ele é quente e um pouco mais seco. Ele é semi-úmido, como alguns autores gostam de falar. Essa região mais amarelinha aqui é o semiárido nordestino, seco, quente, seco. Essa região aqui é o tropical de altitude, que é a região mais das serras, né? Então são climas quentes, mas com temperaturas um pouco mais amenas. Né? Você tem a região de Petrópolis, Teresópolis, Poços de Caldas, todas as regiões com altitudes maiores, então você tem climas tropicais de altitude. O tropical litorâneo, extremamente influenciado principalmente pela massa tropical atlântica,
E aqui embaixo no Brasil, aqui ó, nessa região ao sul, embaixo não, porque não tem embaixo em cima, né? Mas nessa região ao sul do Brasil, nós temos o clima subtropical. Se você lembrar o que eu falei, o trópico de Capricórnio ele passa nessa região aqui, ele corta mais ou menos essa região. Então você tem aqui a região sul abaixo do trópico subtropical. Beleza aí? Vamos à frente. Olha que imagem linda, meu coração para vocês. Agora é importante que a gente preste atenção. Nós vamos dar uma olhadinha aqui num climograma. O que é um climograma? Um climograma é um gráfico que vai dizer para a gente temperatura e umidade ao longo do ano de cada região. Tá? Ele é um gráfico que me dá informações sobre a quantidade de chuva e a temperatura ao longo de um período, ou o ano inteiro, ou um período específico que eu quero estudar. Então é importante que você tenha na cabeça o seguinte: todo climograma ele tem alguns elementos principais. Ele sempre terá a temperatura, e a temperatura é a linha que corre o climograma. Tá vendo aqui? Essa linhazinha é a temperatura. Ele tem a precipitação, e essa precipitação são as colunas. Essas colunas são as quantidades, os volumes pluviométricos durante o ano, tá certo? Ao lado, e aí não tem um lado específico, tá? Pode vir do lado esquerdo ou pode vir do lado direito. É só você prestar atenção. É óbvio que quando a gente está falando de temperatura, nós não estamos falando de 200 graus. Geralmente, como é Brasil, possivelmente nós sempre vamos trabalhar com graus Celsius. Ele está te dizendo aqui isso, tá? Não é Fahrenheit, tá certo? Então, esse lado, temperatura, esse lado, milímetro. Que letra horrível. Vamos lá. Então você vai perceber o seguinte, olha só que legal. Ao longo do ano, aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ao longo do ano, você tem quantidades de chuva, volumes pluviométricos a cada mês, tá certo? A cada mês. E uma temperatura média a cada mês. A temperatura média, eles pegam um mês ali, fazem a soma dia a dia e fazem uma média para sair essa temperatura, tá certo? Então veja, ó, no mês de janeiro eu tenho uma pluviosidade alta, ó, que beleza, hein? Quase 250 milímetros de chuva. Em compensação, no mês de junho e agosto, eu tenho aqui chuvas menores que 40 milímetros. A temperatura, ela bate uma média de 25 graus, então média relativamente alta. E você vê que a diferença entre o verão e o inverno é pequena. Essa diferença entre a máxima e a mínima é o que a gente chama de amplitude térmica. Tá certo? Amplitude térmica. Então, milímetro, volume de chuva, não é isso? As colunas representam os volumes de chuva ao longo do mês. A linha representa a temperatura. E aqui embaixo você tem os meses do ano. Aqui vem janeiro, fevereiro, mas pode vir só J, F, M. Você sabe que esses são os meses do ano. Beleza aí? Vamos continuar. Aqui eu fiz um apanhado do que você tem no teu material que a gente divulgou aí, falando sobre cada clima. Equatorial úmido, quase toda a região norte. Você já viu isso, né? Ó, massa equatorial continental, massa equatorial atlântica. É um clima é um clima quente, é um clima úmido, né? Por conta, obviamente, da floresta, por conta da influência dessa massa equatorial atlântica.
você vai ver que os índices de chuva na região norte, ó, ele está falando de Manaus aqui, os índices de chuva nessa região são muito elevados. Você vai ver que as colunas ó, que representam chuva, ó, janeiro, fevereiro, março, muito elevado, tá certo? E a temperatura não fica também atrás não, tá? Ó, as temperaturas também são bastante elevadas em Manaus, tá certo? Então isso é uma característica de um clima equatorial úmido que tem por característica principal ser um clima extremamente quente e úmido, principalmente por conta das massas equatorial continental e equatorial atlântica. O clima semiárido a gente encontra ele na região nordeste, e aí você tem o quê? A região nordeste, no semiárido nordestino, é a região do interior do Brasil. Você tem um clima absurdamente seco. No interior do Nordeste, área conhecida como Polígono da Seca, que abrange quase todo o sertão nordestino e Vale Médio do Rio São Francisco. A região norte de Minas Gerais está incluída, inclusive, na região do Polígono das Secas. Toda essa região é atingida esporadicamente pela massa tropical atlântica, que aí chega com o mínimo de umidade, porque existe uma relação aqui entre a massa de ar que vem do mar, essa massa tropical atlântica, que não consegue ultrapassar as grandes elevações do Planalto nordestino, né, as chapadas nordestinas, e quando o vento chega no interior, ele já chega seco, porque a umidade ficou toda no litoral. Então, acaba que nessa região do litoral existe o que a gente chama de chuvas orográficas, chuva de relevo, e o interior não é abastecido por essa carga de chuva. No climograma você vai perceber temperaturas relativamente altas e a quantidade de chuva muito pequena, tá certo? O clima tropical, influência da massa tropical continental e massa tropical atlântica. Centro-oeste do Brasil, Maranhão, Piauí, Ceará, a região mais do Planalto Central, porque a gente, Ricardo, mas o Ceará, Planalto Central, o interior do Ceará, se nós fôssemos voltar lá no mapinha, você vai ver que no interior do Ceará, você também tem uma região que é Planalto Central. Você tem aqui períodos de chuva, que é influenciado, obviamente, por essa massa tropical atlântica, né? Geralmente no verão, e o inverno seco, tá certo? As amplitudes térmicas altas, ó, a máxima de 26, 27 graus, as mínimas de 14 graus. Média, tá certo? Isso são médias, beleza? O verão é muito chuvoso e o inverno é muito seco, com exceção do litoral, que sob a ação da massa tropical atlântica tem um clima bastante chuvoso o ano todo. Então veja, esse clima tropical, ele é basicamente o que a gente caracteriza o Brasil. Brasil, país tropical, né? De forma mais geral. O clima subtropical ocorre ao sul do Trópico de Capricórnio, na porção meridional de São Paulo. Lembra que eu falei que o Trópico de Capricórnio corta ali a região de São Paulo. Então nós temos ali a influência direta da massa polar atlântica interferindo nas temperaturas. Você vai ver então que aqui ó, as temperaturas chegam em média a 10 graus, tá certo? Mas isso em Blumenau. Se nós fôssemos na Serra Gaúcha, nós teríamos muito menos que isso. Amplitudes térmicas enormes, e você vai ver que a chuva está concentrada no inverno. Lembra que eu falei que a massa polar atlântica ela tem uma influência maior no inverno? É isso aí. Tropical de altitude, as áreas mais altas, né, corresponde ao clima das áreas planálticas e serranas do sudeste, principalmente sudeste, tá? No interior das chamadas das terras altas, massa tropical atlântica. É importante sempre você ter na cabeça aquele esquema de massas de ar influenciando o Brasil, tá? Isso é fundamental para você, beleza? Você vai ver também que nós temos aqui um inverno bem seco. Por que esse inverno é seco? Porque essa massa tropical ela influencia no verão muito, e quem influencia no inverno essa área é a massa polar, mas ela já deixou grande parte da sua umidade na região sul. Quando chega nessa área, ela já chega seca no inverno.
Então nós temos um inverno bem seco e um verão mais chuvoso. As temperaturas são temperaturas mais amenas por conta da sua altitude. Beleza aí? O tropical úmido ocorre no litoral oriental, sofrendo a ação direta da massa tropical, bastante quente, úmido, chuvoso. Tá? Aqui, principalmente, nós temos aquela velha música do nosso querido amigo, nosso querido poeta, o maestro Tom Jobim, As Águas de Março, né? Começam aqui nesse caso aqui fecham o verão, mas aqui eles iniciam o processo. Então você vai ver que tem uma incidência muito grande dessa massa tropical atlântica nessa região aqui, principalmente em Salvador, aqui ele está colocando Salvador, mas em todo o litoral nordeste e sudeste também. No sudeste a gente vai ter uma incidência principalmente no verão. Daí você entende as grandes chuvas de verão que acontecem no Rio de Janeiro e São Paulo, essa região aqui que alaga tudo, que está catástrofe, essa coisa toda, que é uma ação direta da massa tropical atlântica. Meus amigos, é isso. Espero ter ajudado vocês do fundo do meu coração. Tá bom? Um grande beijo. É sempre bom estar com vocês. Um grande abraço. Um beijo no coração e tamo junto, hein?